Mas essa pandemia trouxe preocupações e incertezas. Ficamos inseguros com tudo que temos visto e ouvido. A economia do país, a gravidade da doença, a gente não pode deixar de falar disso. As mortes, tudo parece instável. O lockdown, restrições, isolamento social, proibições. Já são mais de um ano nessa situação, neste cenário. E a insegurança batendo a nossa porta. Será que isso vai passar? A gente fica perguntando. Será que viveremos? Será que teremos recursos para viver depois de tudo isso? São momentos de grandes desafios. Mas o que devemos fazer? Devemos lembrar e trazer à memória quem é o nosso Deus e como Ele está intervindo nesta situação. É por isso que este salmo nos ensina a esse respeito. Salmo de número 46, do verso 1 ao 11, todo esse salmo vamos ler a palavra de Deus. Livro dos Salmos, salmo de número 46, vamos ler os 3 primeiros versos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado, de apreensão, de ansiedade, de preocupações, nós podemos olhar para a Tua palavra, Deus, e conhecer a Ti, entender, ó Pai amado, quem Tu és, porque é isso que nos conforta e nos consola. Porque mesmo que no mundo, ó Pai amado, vejamos turbulência, instabilidade, incertezas, nós podemos olhar para Ti e ver certeza, e ver, ó Pai amado, segurança, e ver, ó Pai amado, estabilidade. Nos ajude nessa noite a entendermos a Tua palavra, a compreendermos, ó Pai amado, que mesmo que estejamos enfrentando grandes problemas, grandes desafios, ainda assim estamos em Ti e seguros, confiando no Senhor. Nos abençoe. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos. Amém. Deus é a nossa segurança em qualquer situação. Vamos ver aqui nesse texto algumas razões porque Deus é a nossa segurança em qualquer situação. A primeira razão, irmãos, aí que a gente pode notar que Deus é a nossa segurança é porque Ele se revelou através dos seus atributos, aquilo que Ele é. Você olha este salmo, o Salmo 46, é tão interessante que o Salmo 46 foi o salmo que serviu para Martinho Lutero escrever o hino que nós conhecemos, o hino 324, né? Que fala que Deus é o nosso castelo forte, do cantor cristão, né? Inspirado por este salmo, ele escreveu que Deus é a nossa segurança. É interessante este salmo. Não sabemos ao certo, irmãos, o que contexto este salmo foi escrito, mas há uma sugestão muito interessante, que foi escrito na época do rei Ezequias, o contexto, né? Em que Deus livrou Jerusalém das mãos dos assírios. E aí foi esse contexto que inspirou a escrita deste salmo. Este salmo é o início de uma trilogia que nós chamamos de salmos de triunfo, assim como tem sido agrupado, né, como cânticos também de Sião. O Salmo 46, irmãos, que nós estamos lendo aí, ele enaltece os atributos de Deus, pois em Deus nós podemos enfrentar de modo seguro qualquer turbulência, qualquer situação difícil da vida. O Salmo nos ensina que diante de ambientes totalmente inseguros, nós podemos encontrar em Deus segurança, mesmo diante de cenários terríveis, tal como esse que estamos vivendo. Portanto, este salmo pode ser e é, irmãos, um bálsamo à nossa alma.
à frente às turbulências que estamos enfrentando, Ele nos traz conforto e consolo. E a primeira razão que falamos aí é por causa dos atributos de Deus. Olha como o salmista vai descrever a Deus no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Há muitas inquietações nossas nesses dias de pandemia. Nós queremos ver Deus fazendo coisas. Queremos que Deus nos livre do coronavírus, que Ele encerre esse problema. Mas o melhor caminho, irmão, diante desse tumulto, qual é? É olhar para Deus, para aquilo que Ele é. Porque às vezes a nossa tendência diante das situações difíceis é que a preocupação inunde o nosso coração. E aí a nossa mente esquece de quem é Deus. Você vê aqui que o salmista não esqueceu quem era Deus. Mesmo enfrentando um grande perigo, uma grande turbulência, ele lembrou: quem é Deus para mim? E ele diz: primeiro, Deus é o meu refúgio. Sabe o que significa, irmãos, ter Deus como refúgio? Que Ele é o lugar estável, seguro, em que a minha vida encontra o conforto. Quando ele retrata Deus como refúgio aqui, ele está dizendo que Deus é o abrigo perfeito, é uma rocha, é um baluarte, uma terra alta. Refúgio, irmãos, portanto, é um lugar de proteção, é um lugar de suprimento de necessidades. Então Deus, para o salmista, é quem? É o lugar seguro. Mas também ele une, diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Quando ele une essas duas palavras, ele fala de um lugar totalmente confiável. Mesmo que fora desse lugar as coisas estejam desmoronando, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Assim, para o salmista, Deus é o seu refúgio e fortaleza, significa dizer, ele termina no verso 1, que Ele é o socorro bem presente aonde? Nas tribulações. Irmão, se eu tenho um lugar seguro, um lugar em que eu encontro abrigo, um lugar em que eu encontro o suprimento das minhas necessidades, quando eu enfrento um problema, para onde é que eu vou? Eu vou para esse lugar, porque eu sei que lá eu estou seguro. Então ele diz: olha, se Deus é o meu refúgio e fortaleza, o que significa isso? Que Ele é o socorro bem presente. A palavra aqui, irmão, significa que Deus é o socorro quando eu preciso. É um socorro perto, é um socorro acessível. Além disso, é um socorro perfeitamente capaz de suprir o que eu preciso. É por isso que ele diz que Ele é presente. E ele fala, irmãos, em que situação esse socorro vem? Nas tribulações. Sabe o que significa aqui tribulação? Pense aí num lugar apertado, num lugar que nos espreme. Ninguém gosta de estar num lugar assim. Tribulação é isso, né? Diz, é um lugar apertado, um lugar que nos comprime, um lugar que me deixa encurralado em um canto, que me torna incapaz de sair daquela situação. Mas ele diz: Deus é o meu socorro. Mesmo em situações como essa, Ele me tira deste lugar. É por isso que o salmista olha para o que Deus é, para os seus atributos. Deus é refúgio e fortaleza. Irmãos, qual deve ser então a minha atitude, sabendo que Deus é refúgio e fortaleza, que Ele é o socorro bem presente? Qual deve ser a sua atitude? Ele responde isso no verso de número 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Então, se eu sei disso, se eu tenho certeza que Deus é o meu refúgio e fortaleza, que Ele é o socorro acessível, é o socorro presente, é o socorro que supre as minhas necessidades, qual é a minha atitude? Não temer. Eu não vou ficar com medo. Eu não vou deixar que aquela situação tire a minha paz. Ele diz: olha, se eu sei que Deus é esse refúgio, essa fortaleza, eu não vou temer, eu vou confiar. E ele fala, irmãos, em que circunstância eu vou não temer a Deus, não vou temer as circunstâncias, mas vou confiar em Deus. Ele diz: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Se eu perguntasse para você, qual é o lugar mais seguro que nós temos? Venho dizer, na terra, né?
Imagine quando você viaja de avião, a primeira coisa que a gente fala assim, eu quero chegar logo na terra, né? Porque na terra é o lugar que nós falamos, um lugar seguro. Mas note aqui que o lugar seguro que nós entendemos como seguro está o quê? Balançando, ele diz, ainda que a terra se transtorne. É um lugar que, como se fosse, irmãos, aqui, é um furacão, né? A terra está se abrindo, ela está se movendo, ela está se mexendo. E ele diz também os montes, você imagine os montes se abalando, os montes se desmoronando. E as águas como se fosse um furacão, um tsunami. Esse é o contexto que ele diz, olha, mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que aconteça um furacão, mesmo que aconteça um tremor de terra, que a terra se abra, mesmo que as águas venham um tsunami, ainda assim eu não vou temer. Por quê? Porque Deus é o meu refúgio e fortaleza. É muito interessante, irmãos, o contexto em que o salmista diz, olha, eu não vou temer a Deus, as circunstâncias, porque Deus é meu refúgio e fortaleza. Ainda que a terra esteja tremendo, ainda que os montes estejam se desfazendo, ainda que haja um tsunami, eu vou confiar em Deus e não temer essas circunstâncias. Meu amado irmão, esse tempo de pandemia é um cenário como se fosse esse, né? Um cenário de instabilidade. Instabilidade financeira, instabilidade de saúde, instabilidade de várias formas. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus. Mesmo que a terra se dissolva, mesmo que as montanhas se desfaçam, mesmo que o mar vire uma tempestade, Deus continua sendo refúgio e fortaleza. Deus continua sendo o socorro bem presente para cada um de nós. Portanto, se essas circunstâncias eu estiver enfrentando, eu não vou temer. Não vou temer as circunstâncias. Eu vou confiar em Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus é a nossa segurança. A minha segurança não está no dinheiro, não está nas influências. Você vê, por exemplo, essa pandemia veio mostrar, você pode ter o máximo de dinheiro possível, você é a pessoa mais rica do mundo, mas você não pode comprar o ar. Quando o pulmão está infectado, não há o que fazer, né? Eu preciso confiar em Deus, porque só Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, às vezes, nós ficamos profundamente preocupados, ansiosos, exatamente porque nós entendemos que dependemos de coisas dessa terra. De certa forma, isso é verdade. Mas essas coisas, irmãos, são instáveis. Hoje pode estar bom, amanhã não. Hoje a terra pode estar calma, amanhã pode ter um terremoto. Hoje as montanhas podem estar seguras, mas amanhã elas podem desabar. Hoje o mar pode estar calmo, mas amanhã pode haver uma tempestade. O que eu vou fazer? Mesmo que isso aconteça, o meu Deus é a minha segurança. O meu Deus é a minha fortaleza. Ainda que eu passe pelas tribulações que me apertam, ainda assim eu sei que Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, isso é confortador. Saber que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é refúgio e fortaleza das nossas vidas. E por conta disso, Ele é o socorro acessível, presente. Ele é capaz de suprir o que nós precisamos nas tribulações. Então, meus irmãos, mesmo que tudo pareça desmoronar, não percamos a esperança, porque o nosso Deus é a nossa segurança, é o socorro bem presente. Essa é a primeira razão, porque então devemos entender que Deus é a nossa segurança, por causa dos seus atributos. A segunda razão, irmãos, é por causa da presença de Deus. Olhe comigo o verso de número 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Perceba aqui que o cenário agora, irmão, do verso 4, lembra das guerras antigas, né? Em que se chegava numa cidade e tinha muros altos, muros fortes. O que o inimigo fazia? Ele sitiava a cidade, ele cercava. E
queria ganhar a guerra pelo cansaço, porque aquelas pessoas não poderiam sair. Se não tivesse água dentro da cidade, tinham que sair para buscar água, senão morreriam de sede. Se não tivesse alimento suficiente, eles tinham que sair para buscar alimento. E aí o inimigo ficava, às vezes, irmão, meses sitiando a cidade para tentar derrotar aquela cidade. A ideia aqui, a partir do verso 4, é isso. É como se nós estivéssemos assim, sitiados. Os nossos inimigos estão lá fora, esperando que a gente possa ser pego por eles. Mas o inimigo esquece de uma coisa, irmão. Olha o que ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele diz: o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Estamos na cidade, e a cidade é de quem? A cidade de Deus. E não somente a cidade é dele, mas ele está onde? Dentro da cidade. Então notem, irmãos, que a segunda razão, porque eu sei que Deus é a minha segurança em qualquer situação, é por causa da presença de Deus conosco. Ele está conosco. E é isso que o inimigo não entendia. Se Deus está conosco, então há água suficiente. Eu posso ficar sitiado anos, que ainda assim na cidade eu tenho o que eu preciso, por causa da presença de Deus. Tanto que ele vai dizer que o rio alegra a cidade de Deus, porque nós temos o que precisamos na cidade. E ele diz: Deus está no meio dela. Irmãos, olha o contraste que ele faz aqui, quando ele falou que a terra treme, os montes se abalam e as águas tumultuam. Ele vai dizer: Deus não, Deus nos ajudará e jamais seremos abalados. Irmão, jamais vamos ficar como essas circunstâncias difíceis, ele diz, porque Deus está no meio dela. E se Ele está no meio dela, nós temos o amparo necessário para enfrentar as tribulações, para enfrentar os desafios. Tanto que diz aqui, a promessa de Deus é que Ele nos ajudará desde sempre, porque Ele está presente. Irmão, se Deus está presente conosco, então eu vou confiar no Senhor. E não somente Ele está presente e dá a nós aquilo que precisamos, mas olha o que Ele fala no verso 6: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, olha, Deus se levanta, o que Ele faz? Ele fala, e pelo poder da sua palavra, o que Ele faz? Ele derrota os inimigos, diz aí. A terra se dissolve, os reinos ficam enfurecidos, mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Sabe o que significa isso, irmãos? Que em toda a fúria da natureza e dos nossos inimigos, mesmo assim, eles não podem derrotar a Deus, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Significa dizer que o nosso Deus detém todo o poder, de maneira que ninguém pode derrotar a Deus. Ainda que uma nação tenha, irmãos, tamanho poder militar, até armas nucleares, ainda assim não pode derrotar a Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele detém o poder sobre toda a força militar, ao ponto de que ninguém pode entrar na cidade de Deus e derrotar a sua cidade, porque Ele está nela. É o que o salmista entendeu com a presença de Deus, porque Deus é quem batalha, irmãos, as nossas batalhas. É Deus que está conosco, está presente e que nos leva ao triunfo. Portanto, não existe possibilidade aqui, dentro desse contexto, se estamos refugiados em Deus, estamos seguros nele. Então, há uma certeza absoluta da nossa confiança no Senhor. Por que eu devo confiar diante dos momentos difíceis? Porque o nosso Deus está presente. A sua presença é a garantia de não termos medo. Mas ainda que corramos perigo, mesmo que estejamos sitiados, ainda que os inimigos estejam nos espreitando, Deus está conosco. E é dele que de fato precisamos. Essa é uma certeza que você e eu devemos ter. Sabe, talvez seja a nossa dificuldade, irmãos, é entendermos a correta percepção da presença de Deus. Deus está comigo de fato?
Eu entendo essa presença de Deus? Eu tenho a percepção correta da presença dele comigo? É a pergunta para refletirmos nessa noite. Porque se eu entendo isso, ainda que eu enfrente um momento difícil, eu digo, não, Deus está comigo. Se Ele está comigo, não há motivos para desespero. Se Deus está comigo, por que ficar inquieto e abalado? Se Deus diz aqui, nos ajudará, por que ficar desesperado? Então, eu devo ter a correta percepção. Deus está comigo. Ele está na minha vida, Ele está me conduzindo. E eu vou confiar. Não importa se eu esteja cercado de problemas, de desafios. Não importa se eu enfrento perigo todos os dias. Deus está conosco. Temos que confiar que Ele nos ajudará certamente em nossos desafios. Claro, irmãos, que isso não significa ser imprudente. Claro que isso não significa tentar a Deus, mas significa confiar. Ele está conosco, Ele está com o seu povo, com a sua igreja, a igreja de Cristo. Então, não devo ter apatia, mas devo confiar no cuidado do Senhor e tomar as precauções necessárias para enfrentar os desafios. Irmãos, por fim, entendendo que Deus é a nossa segurança em qualquer situação, vimos aqui que a primeira razão é por causa dos atributos de Deus, aquilo que Ele é para mim. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, socorro bem presente. Por isso eu não vou ficar com medo, mesmo que aquilo que eu acho mais seguro se mova, se desmorone. Ainda assim eu sei, não vou ficar com medo, porque Deus está comigo. A segunda razão é porque Deus está presente conosco. Ele é nosso refúgio, mas também Ele está presente. Eu posso enfrentar grandes desafios, mas Ele está comigo. Ele nos alegra, Ele nos ajuda desde o antemanhã e Ele também intervém. É o que vai falar no verso 8 em diante. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Note aqui, irmãos, que por que eu sei que Deus é minha segurança? Porque o nosso Deus intervém. O salmista aqui nos convida a quê? A contemplar os feitos de Deus. Ele diz, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou. Falando aqui de intervenção de Deus durante a história. Irmãos, ao longo da história, eu posso ver testemunhado o quê? As intervenções de Deus. Então diz, olha, contemple isso. Saiba que em todo momento Deus é capaz de intervir e mudar situações. Então, eu tenho que trazer à minha memória os feitos de Deus, a sua intervenção na história. E aí ele lembra, olha, esse Deus é o que intervém na guerra, diz, Ele põe termo à guerra. Até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Irmãos, o nosso Deus é capaz de destruir o poder dos arrogantes, das nações que se acham poderosas. Quando ele fala aqui que ele quebra o arco e despedaça a lança, ele diz que ele tira o poder daqueles que acham que podem vencer a ele, o seu povo. Então diz, olha, esse nosso Deus intervém, Ele é capaz de livrar, Ele é capaz de tirar a força daqueles que acham que podem nos destruir. Então esse nosso Deus intervém em qualquer situação. E por fim, ele diz no verso de número 10, olha qual é o resultado da intervenção de Deus. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na guerra. Agora o resultado de entender que esse Deus intervém, qual é? É ficar quieto. O sentido aqui de quieto, irmãos, é coração tranquilo. É alguém equilibrado, alguém que entendeu quem Deus é, que esse Deus intervém, por isso agora eu vou descansar nele. Diz, descanse e saiba que eu sou Deus. Quem é maior que Deus? Então, descanse, deixe a sua alma em paz e espere e descanse no nosso Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele repete isso, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, nós podemos notar na história
as intervenções de Deus desde o início do mundo. Ao longo da história, Ele tem se manifestado, tem intervido e tem mudado situações. Essa pandemia tem um propósito de Deus, nós falamos domingo isso. Propósito para a igreja e propósito para o mundo. E o nosso Deus pode intervir e mudar essa situação, porque Ele intervém. Ele, ao longo da história, tem testemunhado os seus feitos, que Ele é capaz, irmão, de tirar o poder daqueles que acham que podem todas as coisas. Por isso, o que eu vou fazer? Estar equilibrado, estar confiante em Deus, porque eu sei quem Ele é. Ele é Deus e não existe outro além dele. Esse nosso Deus está no controle. Esse nosso Deus está sentado no seu trono, de maneira que não há ninguém, nenhum poder acima dele. Então eu vou me aquietar, vou colocar o meu coração para pensar em Deus, confiar nele. Vemos então nessa noite que Deus é a nossa segurança em qualquer situação. E vimos aqui 3 razões porque eu sei que Deus é a minha segurança em qualquer situação. Primeira razão, por causa dos atributos de Deus. E vimos aqui alguns. Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. O resultado disso em mim qual é, irmãos? Não ter temor, não ter medo diante das situações difíceis que nós passamos. É a primeira razão que nós vimos. A segunda razão, porque eu sei que Deus é a minha segurança, porque Ele está presente. Deus está conduzindo a sua vida, a minha vida, a igreja. Então Deus está presente conosco, eu não vou temer, porque se Ele está presente, Ele é tudo o que eu preciso. Lembra que Davi falou isso no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Qual a razão? Deus está comigo. Então se Deus está comigo, irmãos, eu não vou temer as circunstâncias, mas eu vou confiar. E a última razão que nós vimos é porque Deus intervém. Olhe a história e veja as intervenções de Deus. Olhe e veja que Deus é capaz de tirar o poder daqueles que acham que podem fazer coisas contra Deus. Ele quebra o arco, despedaça a lança. E Ele nos ensina. O resultado disso qual é, irmãos? Descansar no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter essa segurança. Qual é a nossa segurança? É Deus. Não são os médicos, não é o dinheiro, não é a influência, não é a vacina. A nossa segurança é Deus. E estando seguro nele, eu confio no que Ele é, seus atributos. Eu confio na sua presença conosco. E eu confio na sua intervenção.